Saudados amados, em nome de Jesus. Mais uma vez, quero saudar e dizer que vamos continuar com o nosso programa de estudo do livro de Efésios. Hoje vamos ler o capítulo 3, versículo 14 a 21, para ver o propósito da oração, da segunda oração de Paulo neste caso. Nós vimos no capítulo 1, versículo 16, que Paulo orava pelos Efésios e o plano que ele tinha era orar para que o Espírito da sabedoria e da revelação e no pleno conhecimento de Deus, que sejam iluminados também os olhos do coração para perceber qual é a esperança do seu chamamento. Essa era a oração, eram os integrantes da oração de Paulo no capítulo 1. Agora voltamos aqui no 14, Éfesos 3, versículo 14. Então Paulo ora novamente. Aqui na oração, passamos a ler aqui em Éfesos, não é 3,14, diz a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Paulo volta a orar como líder, como pai também do ministério dentre os gentios. Nesta segunda oração, Paulo tem outros interesses, mas tudo abarca o crescimento do povo de Deus em Efésio, o crescimento desta nova igreja gentílica. Então abarcava isso e Paulo estava muito interessado. Isso, todo o ministro de Deus maduro deve ficar muito interessado em ver o povo que ele está ministrando ou ensinando a crescer nessas qualidades todas. Portanto, lá atrás nós vimos que ele implora a Deus para que haja crescimento, pelo menos na parte da sabedoria, o espírito da revelação e iluminação. Que Deus dê a revelação, o espírito da revelação, o espírito da iluminação. Isso é fundamental para o desenvolvimento da missão evangélica. Então aqui Paulo fala de novo no 14 que por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Então, desta vez, para quê? Para orar por este povo de Éfesos, na outra direção, mas uma direção profunda do crescimento. Diz aqui, refere a Deus como aquele que toma nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Portanto, coloca Deus na posição de líder de todas as coisas. Portanto, de todas as coisas, a família que está aqui na terra e a família que está lá no céu. E sobre esta conjuntura toda, ele menciona Deus, ou designa Deus como Pai. O 16 diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecimento
dos Efésios era fundamental. Quando alguém tem um povo, um pastor lidera um povo fortalecido, esse pastor também fica bem com Deus na missão pastoral, na liderança. Então, estava interessado que este povo fosse fortalecido tanto em Deus, fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. O fortalecimento individual é um elemento que cada cristão precisa ter. Um fortalecimento, quando uma igreja tem crentes fortalecidos, então essa igreja pode se designar como uma igreja forte no Senhor. Portanto, a igreja tem que ter esses crentes fortalecidos. Era uma parte da oração intercessória de Paulo em relação aos Efésios, a igreja dos Efésios, aos gentios neste caso. Podemos dizer isso como apóstolo dos gentios. Era o interesse que tinha. Todo pai, todo líder espiritual tem que interessar-se em ver os seus seguidores ou discípulos fortalecidos no homem interior. Individualmente, cada crente individualmente tem um espírito dentro de si. Chamar também isto de homem interior. O fortalecimento individual faz com que o corpo seja robusto, forte, firme e cresça, portanto, bem ajustado. Cresce bem ajustado. O 17 diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o outro elemento que Paulo coloca aqui, que é muito fundamental, é estarem eles enraigados, tanto e alicerçados em amor. O amor é um elemento também espiritual muito fundamental dentro de uma congregação, porque se tudo que nós fazemos para Cristo não fazemos em amor, então pecamos, porque tudo que não tem amor de Deus, então é carnal, é mundano. Então estava muito interessado em que essa congregação estivesse alicerçado, portanto, enraigado e alicerçado em amor. Era muito fundamental que Cristo habitasse dentro de seus corações. Isto é fundamental. Tudo que se chama igreja, que os cristãos dessa igreja não têm Cristo dentro de seus corações, não é igreja. Logo, não temos igreja. Se os crentes estão lá, são orgulhosos, donos de si mesmos, fazem tudo que fazem para o seu benefício pessoal, não temos igreja, não temos um povo. E este amor de Deus deve atuará então em pedras totalmente mortas. Mas aqui há necessidade, Paulo sentia essa necessidade. Então, tanto na primeira oração, Paulo tinha alguns itens para colocar a Deus em relação ao povo que dirigia, mas aqui, nesta segunda oração, Paulo está a apontar outros aspectos importantes. Então, estar aqui no 17, e assim habite Cristo no vosso coração. Cristo devia habitar nos corações daquele povo, pela fé. Então, pela fé. Já disse em outras gravações que a fé é um elemento fundamental. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam a Deus, devem crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, é muito fundamental a fé. Estamos unidos a Cristo pela fé. Não existe outro mecanismo, biblicamente falando, teologicamente falando, outro mecanismo de estarmos unidos ou conectados a Cristo neste tempo que não seja a fé. Não existe algum amuleto que nos aproxima melhor de Cristo, não existe algum sistema que pode nos colar a Cristo, senão ser pela fé. Então, orava para que para que Cristo habitasse nos seus corações pela fé. Portanto, era necessário que este povo de Efésio tivesse uma fé robusta para que Cristo habitasse em seus corações. Mediante a fé. É mediante a fé que nós aceitamos Cristo. É mediante a fé que nós permanecemos em Cristo. É mediante a fé que nós vivemos em Cristo continuamente. Não existe outro mecanismo. Não existe outro sistema fora da fé. Estando vós arraigados, alicerçados em amor. Arraigados é como as árvores estão bem fixos na terra através da raiz. Então o cristão também precisa ter raízes em Cristo, arraigar em Cristo, estar arraigado e alicerçado. Já falei que existe uma base apostólica em que a igreja toda está lá alicerçada. Nós estamos
alicerçados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, do fundamento em que Cristo é a pedra angular da esquina, a pedra principal. Então, o cristão tem que estar enraizado em Cristo. Somos cristãos por causa disso. Então, se você é cristão, mas tens um ídolo que está mais além de Cristo, você não é cristão. O cristão tem que estar arraigado e alicerçado em Cristo, em amor. Nós amamos, Deus primeiro amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas o cristão, depois de conquistado por Cristo, ele também, compreendendo que estava perdido outrora, então ele ama Cristo. Então, o Cristo vai crescendo nesse amor e alicerçar-se em Cristo, tanto irrigar em Cristo e alicerçar-se em Cristo. Os outros diz a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e a altura e a profundidade. Tanto desse amor neste caso. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Portanto, enraizado em Cristo, alicerçado em Cristo, nós podemos compreender. Os cristãos que não têm esta relação com Deus, ou relação com Cristo, têm dificuldade de compreender as pequenas coisas da fé, têm dificuldade de compreender. Se nós estamos enraizados em Cristo e alicerçados nele, nós vamos compreender o que é. Aqui diz, neste caso, qual é a largura e qual é o comprimento e qual é a altura e a profundidade do seu amor, neste caso, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós temos crentes, na verdade, que estão na igreja, que ainda não estão tomados, não estão dentro desta toda a plenitude de Deus. Nós precisamos de conhecer não só Cristo que morreu na cruz, mas conhecer toda a plenitude que levou Cristo a morrer na cruz. Portanto, conhecermos isso nos faz bem, é saudável, e sermos tomados de toda esta plenitude de Deus. No versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente é a menção aqui a Deus, Yahweh. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente, não é? Mais do que tudo quanto pedimos. Cristo faz além daquilo que pedimos. Deus faz além daquilo que pedimos. Em muitas passagens, Paulo menciona esse aspecto de fazer além. Mas nós, quando lemos as Escrituras em toda parte, nós vimos que Deus não fez só aquilo que os homens pediram. Por exemplo, Salomão, um exemplo simples. Salomão pedia a sabedoria para julgar o povo de Deus. Mas Deus disse que daria além da sabedoria. Você não pediste uma vitória aos seus inimigos, não pediste outra coisa, Salomão, então agora te darei a sabedoria e muito mais além da sabedoria. Se nós sabermos pedir justamente, de uma forma certa que agrada a Deus, qualquer coisa, Deus nos dá a capacidade, aquilo que pedimos e muito além, muito além. Sempre que nós vamos pedir alguma coisa a Deus, temos que conscientizar que Deus não vai nos dar somente aquilo que pedimos. Se o pedido for bem feito, Deus dá-nos bônus desse pedido. Então, além daquilo que nos pedimos, Ele é poderoso para fazer isso. Ora, eu quero repetir 20, é muito importante. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em qualquer questão para Deus fazer através deste aquilo que pediu e além daquilo que pede. Aqui na palavra de Deus também temos a informação aqui neste livro de Éfesos,
não é? Aqui no versículo 19, que o interesse de Paulo era que os efésios conhecessem o amor de Cristo. O amor de Cristo. Ele explica que esse amor excede além do entendimento. Ninguém pode profundamente falar por completo do amor de Cristo. Ela está além, é transcendental, está além da capacidade de pensar ou de fazer o amor de Cristo. Então eu queria que conhecesse o amor de Cristo. Então nas pregações de Cristo, nos evangelhos, ele derrama esse amor para todos que estavam perto. Todos estiveram perto, incluindo Pedro, incluindo João e outros, conheceram este grande amor. E nas cartas que ele escreve, então espelham este amor. Eles explicam, explanam isso que receberam de Cristo. É por isso que os apóstolos fundamentos, os primeiros apóstolos fundamentos, que são os 12, mais Paulo neste caso, eles estavam cheios de amor, não cheios de cobiça ou de ganância, cheios de amor. Os apóstolos fundamentos. Então, porque eles beberam, então Paulo tinha esse interesse para que eles conhecessem o amor de Cristo. E é fundamental conhecer o amor que está em Cristo, de Cristo. Está em Cristo porque é este amor que rega a vida dos cristãos para termos uma igreja abençoada, gloriosa e firme. Então, em todas as promessas de Deus. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Então, na primeira oração, Paulo está interessado em que os cristãos, aqui no capítulo 1, versículo 16, dizem que não cesso de dar graças por vós, fazer menção de vós nas minhas orações. O interesse aqui nesta primeira parte das orações de Paulo era 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Estava interessado em que recebesse o espírito de sabedoria, de revelação e o pleno conhecimento de Deus, neste caso. Iluminando os vossos olhos, o versículo 18, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Portanto, esta era a primeira fase da oração de Paulo. Aqui nesta segunda parte da oração, ele está interessado em que estes cristãos, segundo o versículo 19, conheçam o amor de Cristo, tanto que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecendo o amor total, o amor de Cristo, eles serão tomados por toda a plenitude de Deus. Existem assuntos que Deus quer comunicar à sua igreja, mas por falta destes benefícios, dessa graça, dessa maturidade, às vezes há limitações. Existe mesmo entre nós que servimos a Deus assuntos que nós queremos comunicar a alguns irmãos, mas por causa deste nível de crescimento, por falta desta profundidade, nos torna difícil para contaminarmos tanta esta graça que Deus tem nos dado. Então, tanto em ambas as cartas, tanto em ambos os capítulos, tanto no capítulo 1, Paulo ora, e depois aqui no capítulo 3, ora de novo, mas também desejando outro nível de crescimento do povo Efésios, dos Efésios em particular. E eu quero que a graça de Deus vos dê mais entendimento. Nós, próxima sessão, trabalharemos o capítulo 4, que é muito importante, fala da unidade da fé. Nisso também vou falar com detalhes a grandeza deste capítulo. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Então, que assim, como diz o versículo 17, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigado e alicerçado em amor. Amor é fundamental. Qualquer igreja sem amor, então vai desabar. Qualquer crente sem amor vai ter dificuldade de continuar a exercer o seu cristianismo. Qualquer que seja o servidor de Cristo nas missões, aqui nas igrejas locais, em qualquer parte do mundo, sem amor, não vale nada. Há uma parte que Paulo escreveu um capítulo para mostrar isso, que se nós não temos amor, somos então como não servimos para nada. Nós podemos até dar a nossa riqueza, dar os nossos corpos para ser queimados, mas sem amor nada vale.
Então, se o cristão não ama, e para amar é preciso estar enraizado. Para aquele que é o padrão do amor da igreja, que é Cristo, enraizar e viver também nesse padrão de Cristo, você pode amar. Amar é fundamental. Todos que não podem amar como Cristo amou, não serve para servir. Não serve para servir, não importa, a pessoa se designa o quê, mas não serve para servir. Porque no ministério evangélico, no trabalho das missões, nós colocamos em evidência o amor de Cristo. Então, esta era a oração que Paulo fazia em prol dos gentios, em prol do povo de Efésios, para que tenham estas qualificações fundamentais para levar avante o Evangelho. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Se o irmão que está a me ouvir não tem este tipo de amor, não tem, então, estás incluído também nessa oração de Paulo, por favor, pensa a Deus pela fé, que o Senhor derrama no meu coração o amor de Cristo. Fala isso, é uma oração intensa. Derrama em meu coração o amor de Cristo, para que eu seja como Ele, para que eu sirva como Ele, para que eu faça como Ele, para que, então, a obra de Deus cresça robusta, firme e forte, para a glória daquele que vive. Meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoa rica e poderosamente em Cristo Jesus, para a glória daquele que vive eternamente. Amém.